Nós gostaríamos de fazer algumas reflexões iniciais sobre os fundamentos do processo da tomada de decisão. Há quem diga que o sucesso da vida das pessoas, ou o sucesso profissional, nada mais é do que o acúmulo de uma sucessão de tomadas de decisão. E nem sempre nós acertamos nisso. Observe que em mais de 80% dos casos de lançamentos de novos produtos, esses produtos não são bem-sucedidos, as empresas fazem estudo de mercado, possuem inúmeras informações e nem sempre isso significa sucesso no lançamento de um produto, por exemplo. Observe que 50% das fusões, das aquisições que ocorrem com as grandes empresas, nos momentos iniciais, a perda de valor, há mais destruição de valor do que criação de valor. E tudo isso, de alguma forma, passa pelas decisões, pelo processo decisório que se toma. Se a gente for remontar ao passado para tentar entender um pouco esses fundamentos do processo de tomada de decisão, o primeiro achado é aquilo que acontece dentro de nós mesmos, em nível do cérebro reptiliano, aquele cérebro que passou por um processo de ensaio, de composição no período dos répteis. E daí vem um processo bastante natural, que é o de lutar e fugir. Lutar e fugir é uma expressão de tomada de decisão. A todos os instantes, os animais e a gente nessa condição também está lutando ou fugindo. Há uma situação intermediária que não é positiva entre o lutar e o fugir, que é quando nós travamos, nem lutamos, nem fugimos. Mas isso é para ilustrar de que o processo de tomar a decisão ele está dentro de nós, ele ocorre sucessivamente a todos os momentos. Quando a gente remonta ao passado, a gente vai encontrar a figura dos grandes líderes tomando decisões, fazendo consultas aos oráculos e às pitonisas. Essa é uma forma simbólica, né, da gente trazer para os dias de hoje toda a parte mística que eles possuíam no passado em acertar ou errar alguma decisão que fosse importante. Depois a gente consegue ver também num passado não muito distante a existência das decisões por júri, né? Observe que o Sócrates, por exemplo, a morte de Sócrates foi tomada baseada em decisões por júri. Depois, ainda remontando ao passado, a gente encontra as decisões tomadas pelo voto. Isso acontece há dezenas de séculos atrás, especificamente os primeiros registros em Atenas, né? No surgimento da democracia. Naquela situação, somente os homens tomavam decisão pelo voto. Uma das curiosidades do passado, em relação aos fundamentos da tomada de decisão, é o que se caracterizou como chamando-se nonórdio. O nonórdio é um rei da Frígia, que em algum momento ele morre e então ele não deixa sucessores. Os oráculos são consultados e dizem que o novo rei da Frígia seria um homem que entrasse pela cidade em um carro de bois. Passado algum tempo, de fato, isso ocorre. Um homem entra pela cidade com um carro de bois e ele é aclamado como o novo rei da Frígia. Esse homem governa, ele faz sucessores, né? Esse homem é chamado Rei Górdio e ele produz um sucessor, que é o seu filho, Midas. E Midas, então, depois que seu pai morre, assume. E aí, novamente, Midas não tem sucessor. E aí, novamente, os oráculos são consultados e a resposta agora era que eles deveriam amarrar aquele antigo carro de boi e fazer um nó, e quem desfizesse aquele nó seria o novo rei da Frígia. Então as pessoas, embora tentassem desfazer o nó, não conseguiam, e somente Alexandre, por ocasião passando na região da Frígia, tira a espada da bainha e pergunta: esse aqui é o nó que a gente tem que desfazer? Então ele passa a espada sobre o nó e dizem as lendas que isso o teria feito como sendo um novo líder da região.
Essa expressão nonórdio, ela vem para a gente entender de que às vezes há decisões difíceis para serem tomadas e elas precisam ser tomadas de uma forma rápida e absolutamente pragmática, da mesma forma que Alexandre, tirando a espada da bainha, passa no nó. Então, são decisões que podem se complicar à medida que a gente posterga. Se nós temos, então, uma decisão difícil para ser tomada, isso precisa ser feito rapidamente, entendendo as consequências que se tem, mas postergar significaria adiar a dissolução do nonórdio. Outro fundamento que veio do passado, ele foi conhecido como atravessar o Rubicão. Nas proximidades do Império Romano, a existência de um riacho chamado Rubicão, e dizem que quem se aventurasse a atravessar o Rubicão com tropas seria uma espécie de declaração de guerra. E diz que Caio Júlio César faz isso, ele atravessa o Rubicão com uma tropa, e isso era uma espécie de declaração de guerra ao Império Romano. Essa expressão atravessar o Rubicão é quando nós tomamos uma decisão e sabemos que ela é sem retrocesso, não dá mais para voltar depois que se tomar essa decisão. Daí é que surgiu essa expressão de atravessar o Rubicão. Nos dias de hoje, se a gente considerar as decisões que impactam as pessoas e que são difíceis de serem arrumadas posteriormente, essas decisões, é uma forma de se atravessar o Rubicão. Ou seja, atravessou o Rubicão, tem uma declaração de guerra, tomou algumas decisões relacionadas às pessoas, também é muito difícil de se retornar aos seus primórdios. Um outro fundamento que foi cunhado, que foi criado no passado, era chamada navalha de Ockham. Essa expressão ela veio em virtude de existir um frade, chamado de William, ou Guilherme, em português, de Ockham. Era um frade que, de alguma forma, ele resolvia alguns mistérios, alguns crimes no monastério. Isso até inspirou um filme chamado O Nome da Rosa. E esse frade, o que ele fazia? Embora ele considerasse a existência de inúmeros indicadores para se tomar uma decisão, ele então, em algum momento, jogava alguns indicadores fora e ele escolhia aqueles indicadores que poderiam levá-lo à solução do crime ou a uma tomada de decisão acertada. Então, a expressão navalha de Ockham é passar a navalha em diferentes indicadores e ficar com aquilo que seja importante. Quando a gente tem muitos indicadores para tomar uma decisão, isso é um risco. Por quê? Porque é um risco da gente pasteurizar a importância desses diferentes indicadores e acabar não tomando a decisão correta. Ter uma variedade de indicadores não significa que nós vamos acertar na decisão, não é indício do êxito do processo da tomada de decisão. Ter menos indicadores corretos, pode nos ajudar a tomar a decisão correta dentro do processo de tomada de decisão. Outro fundamento que vem do passado é a chamada escolha de Hobson. Isso acontece mais ou menos no século XVII. Thomas Hobson era um sujeito que tinha cavalos ali nas proximidades da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e os estudantes usavam esses cavalos, alugavam esses cavalos nos finais de semana, e ele percebia então que os estudantes maltratavam alguns dos seus animais, então ele estabelece um critério. Embora ele tivesse muitos cavalos para alugar, ele deixava à disposição dos estudantes só meia dúzia de cavalos. Então, embora os estudantes viam lá dezenas de cavalos, eles tinham que escolher apenas entre a existência de meia dúzia de cavalos em relação aos quais eles iriam alugar. Essa espécie de tomada de decisão, ela é muito comum, especialmente quando líderes passam aos seus subordinados, dão empowerment para eles tomarem decisão, e no final eles dizem, olha, vocês escolham o que querem, mas antes de tomar a decisão final, tragam para o meu aval final. Trazer para o meu aval final significa que eu estou te dando uma escolha de Hobson, eu estou te mostrando 50 cavalos, mas você só pode escolher entre meia dúzia deles. O resultado final disso é que as pessoas sentem-se um pouco frustradas, porque nós delegamos a ela a tomada de decisão, mas acabamos delimitando as escolhas que elas possuem e acabamos ainda pedindo para participar
do processo final da tomada de decisão. Dentre esses fundamentos que são mais antigos em tomada de decisão, depois a gente chega num período, possivelmente aí no ano de 1600 e pouco, que a gente começa a ter indicadores ou metodologia científica, né, com a existência de Francis Bacon, com Descartes, René Descartes, né, com todo o processo cartesiano, com a criação de eventos aleatórios, né, com Jonathan Gauss, e aí finalmente a chegada da composição de cenários pela curva de sino, né? Aí você tinha uma distribuição estatística, parâmetros, média, desvio padrão, isso foi também novos elementos mais recentes. Então a gente parte de um passado mais distante, com uma tomada de decisão mais intuitiva, em alguns momentos com oráculos e pitonisas, depois, mais recentemente, com a utilização de metodologias mais científicas. Em 1996, já com a existência da internet, a internet traz um elemento novo para o processo de tomada de decisão, que é quando a gente consulta a internet e vê a casuística do número de pessoas que estão tomando as suas decisões baseadas numa estatística que encontram na internet. Tem a sua eficiência, porque observe que às vezes antes de você fazer uma compra num site, você observa como as pessoas avaliaram aquele site, então nós estamos usando elementos da internet para tomar alguma forma de decisão. Então, isso é um dos elementos mais recentes no processo de decisão, a influência da internet sobre as nossas decisões. E agora, mais especificamente, por volta de 2008, com o lançamento do livro Blink, do Malcolm Gladwell, ele passa a trazer um elemento mais recente para o processo de tomada de decisão, um fundamento mais novo. Na publicação do livro Blink, ele sugere para a gente não descartar a parte intuitiva daquelas tomadas de decisão num piscar de olhos. Essas tomadas de decisão que a gente tem num piscar de olhos tem um forte elemento intuitivo e que a gente, além dos elementos racionais, não deveria descartar os elementos intuitivos para o processo de tomada de decisão. Então isso significa que quando a gente tem lá desde o passado no cérebro reptiliano a questão de lutar ou fugir, e ali tem um forte componente intuitivo de preservação da vida, em decisões a gente deveria considerar, não deveria descartar aquele primeiro impulso que vem de como nós deveríamos decidir aquilo. Aquele primeiro impulso tem um forte contingente intuitivo e necessariamente eu não preciso decidir pela intuição, mas eu não preciso descartar a intuição. Em muitas situações, a utilização da intuição pode nos ajudar a tomar uma decisão correta. É isso aí.